Daí, beleza? Eu sou o Velveran e estou aqui para falar um pouco sobre como funciona o trânsito aqui no Japão. Uma coisa que muitos de vocês vêm perguntando, né? Pedindo para a gente fazer um vídeo falando sobre no canal. Eu acho que é principalmente porque tem falado aí que tem aumentado muito a violência no trânsito do Brasil, né? O que é uma coisa realmente bem triste, bem preocupante. Então, acredito que seria legal aí falar um pouco sobre como é no Japão, até mesmo para vocês fazerem um comparativo. Então, enquanto eu vou falando, gostaria que vocês fossem falando aí nos comentários também como que estão as diferenças do trânsito do Japão para o trânsito do Brasil. Não que eu seja assim um grande especialista em trânsito e tudo mais, porque na verdade eu não dirijo, só que eu sou pedestre e também sou carona, então eu conheço um pouco aí, eu vou poder passar um pouco de informação sobre isso daí para vocês. Eu mesmo, se fosse japonês, eu estaria no sal, né, sem carteira de motorista, porque praticamente todo japonês tem carteira de motorista, mesmo aqueles que nunca tiveram um carro na vida. Por quê? Porque aqui eles não têm carteira de identidade, que nem a gente tem no Brasil. Então, quando eles precisam de um documento, alguma coisa para mostrar que eles são eles normalmente usam carteira de motorista. Então, o pessoal, quando está fazendo 18, 20 anos no pau brabo, eles já estão tirando uma carteira de habilitação, nem que for só para ter o documento mesmo. Aqui no Japão, a mão é inglesa. Eu nunca descobri exatamente por que eles optaram por fazer a mão inglesa em vez da mão americana, a mão dos outros países mesmo. Mesmo assim, eu não vejo muitas pessoas fazendo confusão, né, quando vem do Brasil pro Japão para se acostumar. Eles falam que se acostumam até meio fácil, meio rápido com a diferença aí na direção, né? E a carteira do Brasil funciona aqui no Japão também, né? Desde que você tem um tempo já a carteira no Brasil, você só precisa daí fazer um exame de equivalência para adaptar ela para pegar a carteira de motorista aqui no Japão. Mas para quem quer tirar carteira de motorista aqui no Japão também dá. Inclusive tem alguns lugares que tem provas em português. Algumas curiosidades é que é proibido andar na garupa de motos ou bicicleta. Também é proibido andar de guarda-chuva enquanto está de bicicleta ou de moto. Eu nunca vi no Brasil ninguém andando de bicicleta segurando guarda-chuva, mas aqui eu já vi. Não me perguntem, né? E é proibido. Eu já vi, mas é proibido. E sim, aqui também é proibido falar no celular enquanto dirige. Mas isso também é bem comum a gente ver o pessoal com o celular na mão, né? Conversando enquanto tá dirigindo. Principalmente os senhores tantochas, né? O pessoal aí que faz condução, né? De brasileiros para as fábricas. Ixi, direto eu vi os carinhas lá segurando o celular. Só que não é proibido você usar um headset, um aparelho que você possa conversar sem colocar o celular na mão mesmo. E também, óbvio, não é permitido caçar pokémons enquanto você está dirigindo. E é bom salientar isso daí porque realmente foram pegos alguns flagrantes aqui no Japão. Inclusive já deu até acidente de carro porque o carinha tava caçando pokémon enquanto dirigia. Para o pessoal do pé 2, os pedestres, né, é bem interessante notar que raramente você vê alguém atravessando as ruas fora da faixa ou então no sinal vermelho, vermelho para os pedestres, né? Se bem que eu mesmo, às vezes, atravessar o sinal vermelho, não. Mesmo quando não tá passando o carro na rua, eu costumo esperar dar o sinal para eu atravessar. Mas às vezes, aqui perto de casa, que eu conheço bem a região, né? Às vezes eu dou aquela passadinha, assim, fora da faixa mesmo, né? Mas é só às vezes, tá? E normalmente em ruas mais movimentadas ou perigosas, eles costumam colocar algumas passarelas, que você sobe a escada, daí tem uma ponte pro outro lado da rua para você descer. Isso daí é um jeito de eles colocarem uma travessia para os pedestres sem precisar parar o trânsito. Mas o pessoal não gosta disso daí porque é mó escadaria mesmo que tem que subir e do outro lado descer de volta, né? Para conseguir atravessar a rua. Esses funk que vocês estão ouvindo é o Bot aqui que está com problemas respiratórios. Tá tudo bem, hein, Bot? Acho que tá, né? Tá aqui no meu colo curtindo o vídeo aqui, participando do vídeo também. Mas nessa parte de pedestre, o que é estranho pra caramba, e é uma coisa que até hoje eu não me acostumei direito, se eu estiver atravessando a rua na faixa e na rua paralela lá o sinal tá aberto, né? Os carros estão passando normalmente, os carros podem virar ali também e cruzar normalmente. E tipo, é junto com os pedestres mesmo. Só que o carro que vai virar, ele dá prioridade pro pedestre. É uma coisa bem louca, assim, porque no Brasil a gente tinha sinal para pedestre, mesmo quando tinha cruzamento assim, tinha sinal para o cruzamento também.
certo? Então eu parava lá e ficava esperando os carros pra atravessar, né? E, tipo, não precisava, era só eu passar direto. E muitas vezes parava lá e o carro lá ficava, vai logo, caramba! As condições das pistas aqui também são muito boas, normalmente elas estão bem tapetinho, bem lisinha, e a prefeitura, o estado, sempre está fazendo obras também de manutenção nas pistas, tanto as pistas livres, né, quanto as pistas que você tem que pagar pedágio para usar, né, que tem as Kosoko, que são as vias expressas, né, essas aí você precisa pagar pedágio para usar, né, mas também a qualidade delas costuma ser muito boas. Mas aqui no Japão também tem muita rebimboca, tipo vias dentro de bairros, né, que é uma pista que passa um carro só por vez e mesmo assim é de mão dupla, e quando um carro vai passar, dois carros vão passar que estão em pistas opostas, um tem que parar e vir para o canto para o outro conseguir passar. Muitas estradas de chão também, principalmente onde tem plantação e tal, e isso dentro da cidade mesmo, mas aí são, né, como eu falei, rebimbocas, né, atalhos e tudo mais. Nas pistas principais lá costuma ser bem tranquilo essa qualidade aí. E o que é mais impressionante mesmo, né, que eu vejo muito pessoal de fora se impressionando, é sobre a direção defensiva que eles têm, da distância que é um carro do outro enquanto estão nas pistas. Pelo que eu vi em alguns vídeos, né, do pessoal dirigindo no Brasil aí, ultimamente tá todo mundo dirigindo um cheirando a traseira do outro, assim, tá muito colado, assim, correndo mesmo, só que muito colado. E aqui eles deixam uma distância bem grande de um carro pro outro enquanto estão correndo. Deve ser justamente por isso que não tem tantos acidentes de trânsito, que o índice de acidentes de trânsito aqui no Japão não seja tão alto assim, porque tem uma reclamação muito grande que japonês é super navalha na direção. É até uma surpresa assim para muita gente, né, que o japonês costuma ser bem disciplinado e tal, só que falam que os caras são muito distraídos enquanto estão dirigindo, eles se distraem com qualquer coisa, muitas vezes vão passar de pista, cruzar e tudo mais, sem dar seta, e do nada, assim, o bicho vira, né, Butch? Japonês é navalha no trânsito? Japonês é navalha? Eu falei que japonês era navalha, ele até pulou aqui, que o cachorro é japonês, tá? Mas eu vejo muita gente comentando isso daí, né? Quando eu pegava a condução pra ir trabalhar também, eu via direto, o pessoal atravessava sem dar a seta, passava de pista, né? Mudava de pista sem dar seta também. Às vezes tinha umas reações meio estranhas, assim, que a gente até ficava pensando, caramba, o que o cara tá fazendo, né? E assim, umas coisas super perigosas mesmo para o trânsito, só que era fácil de evitar o acidente justamente por isso, por causa da distância que um carro fica do outro, né? Se tivesse colado lá, era batida na certa. E o engraçado é que mesmo com essas barbeiragens aí que a gente vê, o pessoal não buzina tanto, né? A buzinagem aqui é muito difícil a gente ouvir buzina nas ruas aí. E quando dão buzina, é coisa bem grave mesmo. Mas uma coisa que é, assim, perigoso pra caramba aqui é o pessoal saindo de estacionamento, saindo da casa e tudo mais. Porque eu não sei porquê. O pessoal tem mania de olhar só para um lado e não olhar para o outro. Cerca de 40% dos acidentes de trânsito com vítima fatal são entre carros e bicicleta, justamente por causa disso daí. E quem é que morre com isso daí, né? O pobre do ciclista. Então essa parte, a minha mulher, que ela dirige moto, né? E mesmo com a moto lá, ela fala que umas 2 vezes já, né? Ah, não, mais de 2. Mais de 2? Que deu assim, tipo, de quase ter pegado ela. E foi em saída de estacionamento, né? Isso daí. Então, nessa parte aí, realmente é super perigoso aqui. Mas tirando isso daí, realmente o pessoal é muito cuidadoso e super preocupado quanto às questões de trânsito e principalmente atropelamento. Por quê? Porque a punição, principalmente de atropelamento, o caso de acidente com vítima fatal aqui, é gravíssima. Por exemplo, se uma pessoa atropela um pai de família e o cara morre, o atropelador lá, ele vai ter que sustentar a família do cara pro resto da vida. Ou pelo menos até da idade do cara se aposentar. Nisso daí eu não tenho muita certeza. Mas realmente o cara vai ter que pagar muita grana lá pra família dele. Tipo, a indenização é quase pro resto da vida. Por exemplo, se um cara atropela
atropela um pai de família aí, o atropelador vai ter que pagar uma indenização para a família dele e ainda vai ter que pagar pensão para quase toda a vida dele. Então, assim, é muita grana, é um compromisso muito grande que ele vai ter uma punição, né? Não é nem que o cara vai ser preso, o cara vai ter que ficar pagando lá quase pro resto da vida dele. Então, justamente por isso daí, o pessoal aqui é super preocupado quanto a essas questões de trânsito. E ainda acontece com uma certa frequência, principalmente em atropelamento, do cara atropelar e fugir justamente para escapar de qualquer problema que ele vai ter com isso daí. Aqui bem perto de casa mesmo, assim que a gente chegou, fazia pouco tempo que a gente chegou aqui no Japão, aconteceu um atropelamento fatal de uma menina, né? Ela foi atravessar a rua, o cara passou que nem um louco lá e pegou ela morreu. E foi bem triste pra gente isso daí, porque a mãe ficou, sempre passava lá no poste, né? Perto do cruzamento onde ela tinha morrido, e colocava docinhos que ela gostava em vida e tudo mais, colocava flores lá, e passou um bom tempo fazendo isso daí todo dia, e até hoje, uma vez por ano, ela coloca lá no aniversário, né, de morte da menina, ela vai lá e coloca alguma coisinha no poste lá. Isso daí é bem chocante pra gente, porque é bem perto de casa, é a rua que meu filho passa pra ir pra escola, vai pra loja de conveniência, ele sempre passa por lá. Então é uma coisa que poderia realmente acontecer com qualquer um, né? E o cara que pegou a menina, ele fugiu, e eu não sei se ele foi encontrado, né? Nessa parte eu realmente não sei. Apesar que a punição para quando atropela, como eu falei, né, quando atropela um pai de família, uma pessoa assim que sustenta uma família, é bem alta, mas quando é para criança não é tanto assim. E se der acidente assim, a chance de pegar é muito alta mesmo, porque a polícia vai lá, eles tiram a amostra da tinta do carro, né, que geralmente fica na vítima, mesmo não só acidente de atropelamento, né, mas outros tipos de acidente também. Quando o cara bate e foge, polícia faz todo um CSI ali na rua para pegar o máximo de dados do veículo possível e ficar esperto lá com o cara que atropelou. Inclusive, teve um caso de uma pessoa que atropelou outra, ele guardou o carro lá, ficou anos e anos com o carro guardado, né, esperando o carro esfriar. E aí, depois que passou esse tempo, ele pegou o carro e levou para arrumar. Quando ele levou para arrumar, no outro dia a polícia tava lá na porta da casa dele, porque tava lá nos bancos de dados dos caras, né? Ainda que tinha tido um atropelamento com um carro de tal marca, né? Eles só sabiam a marca do carro, mas não a placa e tudo mais. E a cor do carro. Quando viram que tinham que arrumar um carro daquela cor, com um amassado estilo atropelamento, os caras conseguiram identificar até qual atropelamento que foi. E foram lá buscar o cara. O negócio aqui é high-tech, maluco. Já você sabe como é que é, né? Mas isso daí é pra atropelamento e outras vítimas fatais aí em acidentes de trânsito. Mas como que é aí, assim, para batidas normais, que só tem danos físicos ao carro mesmo, né? Como que é? Pra começo de conversa, todo carro, ele precisa ter seguro. Eles não saem para a rua sem seguro. Se a polícia pega, multa até por dentro dos olhos, né? E fora isso daí, de tempo em tempo, tem que fazer uma revisão no carro, né? Aquilo que eles chamam de chaquen. Nessa revisão, eles vão ver se estão tudo certo com o carro, se tiver alguma coisa errada, já vai ter que arrumar lá. E se o carro tá muito podre, tá muito detonadão e tá sem condição de ir pra rua, ele já fica no chaquen mesmo. Por isso, a gente não vê muito carro velho andando aqui no Japão. Tá ligado aquele zuninho bagaceiro que a gente vê andando por aí? Aqui no Japão a gente não vê muito isso daí não. Então, no caso de batida, normalmente é o seguro que vai ter que cobrir lá, né? Só que o seguro não cobre 100%. Até porque aqui no Japão tem essa cultura que eles dividem a responsabilidade, né, da batida em questão de porcentagem. Por exemplo, foi 70% da culpa para a pessoa que bateu e 30% da culpa para a pessoa que foi batida. Mais ou menos isso daí. Só que eles têm a cultura aqui que todo acidente de trânsito, uma das partes vai ter pelo menos 10% da culpa, né? Como se assim, mesmo batida atrás, né? Que a gente costuma dar 100% da culpa para a pessoa que bateu, eles aqui dão pelo menos 10% da culpa para a pessoa que recebeu a batida. Sei lá, porque ela tava no meio da pista, coisa assim. Então nessa parte aí tem um transtorno lá, né? Dos custos, do tempo que vai perder e tudo mais. Só que normalmente é o seguro que vai lidar com a maior parte disso. Mas ainda tem a outra parte, né? Que pode gerar alguns transtornos bem grandes,
grandes, que é no caso de alguma das partes lá, né, se machucar ou ter que pagar, ter que faltar serviço. Normalmente o maior responsável pelo acidente vai ter que pagar pelos custos, né, de hospitalização, ou se o cara tem que faltar, vai ter que pagar os dias dele que ele faltou no serviço. E justamente por isso, às vezes, rolam alguns casos aí de aproveitadores, né, tipo, a pessoa bateu o carro, então ele já vê, ai, minha nossa, deu um dor aqui no meu pescoço, ai, caramba, e o cara dramatiza o que puder mesmo pra arrancar o máximo de dinheiro possível do cara que bateu no carro dele. Isso daí até parece que é coisa de anime ou de filme, só que é muito mais comum do que se pensa. Inclusive, a gente conhece alguns casos desse daí, tanto alguns colegas de serviço, né, que tiveram problemas bem graves com isso daí, do cara ficar inventando dor em tudo quanto é lugar lá, eles têm que ficar pagando tratamento pra eles. E também aconteceu, né, com outro conhecido nosso aqui, que eles tiveram batida lá, né, o cara se machucou um pouquinho na batida, mas eles pagaram a indenização pra eles lá na hora, tudo bem. Só que esse cara, ele descobriu o endereço desses nossos conhecidos e ele ficava indo na casa deles lá, falando, eu tô sentindo umas pontadas dentro daquele acidente lá e eu preciso de dinheiro pra ir no hospital. E assim, o cara não pediu pouquinho não, viu? Pediu bastante. Então foi um lance meio chato aí, principalmente que eles estavam tirando visto na época lá, e esse tipo de coisa atrapalha muito pra tirar visto, né? Então é realmente complicado essas partes. Pra cidadão japonês também, eles têm que enfrentar esse tipo de coisa quando tem um acidente. E justamente por isso, então, praticamente tudo quanto é carro que tem aqui no Japão, os caras colocam uma câmera, pelo menos uma na frente, né? Geralmente uma na frente e outra atrás, e eles ficam filmando o tempo inteiro a viagem deles. Porque se tiver algum problema, daí eles vão ter a filmagem lá para mostrar certinho quem que estava errado. E fora isso daí também, a tecnologia sempre tá ajudando, né? Porque os carros modernos aí tem sensor de medir distância para frear em caso antes de detectar uma batida, quando vai sair, quando vai estacionar, tudo mais, já tem sensor em tudo quanto é lado. Isso realmente já vai dando uma amenizada nos acidentes. Então, no resumo, é isso daí. As condições das estradas no Japão são boas, os carros andando também costumam estar em condições boas, mas os japoneses costumam ser também um tanto quanto barbeiros. Só não dão mais acidentes porque eles costumam dirigir numa distância assim mais segura mesmo, né? Fora que a punição para os acidentes são bem graves, tanto a punição que eles sofrem das leis mesmo, quanto às vezes sofrendo punição dos próprios aproveitadores aí. Então, justamente por causa disso daí, o pessoal procura dirigir com mais segurança. Mas isso daqui, né, são as coisas que a gente conhece do Japão, e agora eu vou ficar no aguardo dos comentários de vocês, tanto vocês que estão no Brasil aí e que estão fazendo essas comparações, quanto vocês que moram no Japão aí, quiserem contar alguma história de vocês em trânsito, o que vocês acham do trânsito do Japão, provavelmente aí vai agregar bastante no vídeo, beleza? Deixa um comentário para nós, clique no gostei, compartilhe ele com os seus amigos, principalmente seus amigos lá que estão sempre reclamando do trânsito, né? Fala pra eles aí como que é o trânsito no Japão, então. E se é a primeira vez que você está aqui no Japão por outros olhos, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!